Programa de remotivação, ainda no estágio 5 do capítulo 8, Programa de Motivação para a Vida. Após considerarmos o programa de motivação diária, vamos agora considerar o segundo programa, que é o de remotivação. A Judith disse que pessoas que estão em dieta ou em manutenção há bastante tempo, elas podem passar por um bom período sem grandes dificuldades. Depois, muitas vezes sem perceber, elas temporariamente perdem de vista o que aprenderam. Deixam de lado alguns dos novos comportamentos alimentares. Aí, seu peso aumenta e a motivação diminui. Elas se descobrem lutando constantemente com pensamentos sabotadores como: isso é difícil demais, isso não vale a pena, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir continuar. E isso acontece praticamente com todo mundo. É também chamado de cansaço da manutenção. Quando ficar mais difícil fazer a dieta ou mantê-la, especialmente quando seus pensamentos não vale a pena ficarem muito fortes, aí é a hora de aumentar sua motivação com o programa de remotivação. Todos os dias faça o seguinte, além do programa de motivação diária que nós já comentamos, até sentir que vale a pena fazer a dieta ou manter o peso. Vamos lá, temos um conjunto de técnicas que vai ajudar você a entender a duração, a frequência e a origem dos momentos difíceis. Primeiro, avalie a duração dos momentos difíceis. Tome cuidado para não deixar que alguns momentos difíceis influenciem a semana inteira. Faça a si mesma as seguintes perguntas. Parece difícil demais em todas as horas de todos os dias? Quando é mais difícil? Quantas horas foram realmente difíceis? Essas perguntas ajudarão a colocar as coisas em perspectiva. Embora possa parecer que você lutou o dia inteiro, é possível que algumas horas e dias tenham sido apenas um pouco mais difíceis, se é que foram. Reconhecer que o seu planejamento, na verdade, é bem fácil a maior parte do tempo, te motiva a perseverar durante os minutos ou horas mais difíceis. Analise por que está mais difícil. Talvez esteja mais difícil por circunstâncias que podem ser modificadas. Por exemplo, talvez você esteja trabalhando muito e precise delegar algumas tarefas para sua família, ou não esteja vendo como prioridade ir ao supermercado e preparar sua comida saudável. Pergunte-se, em que situações é mais difícil? Que coisas posso fazer, como resolver algum problema, para que fique mais fácil? Também podem ter surgido dificuldades devido ao seu comportamento alimentar. Então agora é o momento de você se analisar. Ainda estou comendo tão bem como antes em termos nutricionais? É hora de você fazer o checklist ali. Ainda estou comendo devagar, sentada, apreciando cada porção? Será que eu não deveria mudar o meu horário dos meus lanches? Será que eu não deveria variar as comidas? Ainda usando a fórmula Pense Magro que a Judith ensina. Será que eu parei de dizer a mim mesma, não tenho escolha? Eu fico me debatendo em dúvida sobre comer ou não comer determinados alimentos? Veja se você também não está comendo muito pouco. A dieta fica mais difícil do que precisaria ser se você estiver mantendo um nível de calorias muito baixo para o apetite e para as circunstâncias da vida. Então, se for o caso, você pode tomar a decisão de subir para o próximo nível calórico. Talvez você vai engordar um pouquinho, mas você vai se sentir aliviada de se libertar, de comer um pouco mais. Aí você pode experimentar. Se você perceber que não faz diferença ou se sentir muito infeliz com o peso que ganhar, volte para o nível anterior e perca esse peso extra. Reflita sobre o seu nível de aceitação. Algumas pessoas atingem um ponto em que perguntam: puxa, terei de comer dessa maneira pelo resto da vida?
Elas podem ter entendido desde o início intelectualmente que teriam que mudar a alimentação para sempre, mas não compreenderam realmente isso no nível emocional, então elas resistem. Lembre-se, você pode comer o que quiser, sempre que quiser, na quantidade que quiser, ou você pode ser magra, mas não dá para ter as duas coisas. Essa é uma verdade da vida. Lembre também que foi mais fácil antes e vai ficar mais fácil novamente. Quando fica mais fácil, você não vai ter a menor dúvida de que vale a pena. Então não se engane achando que vai ser fácil você manter seu peso. Não vai, você vai ter que continuar, se mantendo. Então, agora vamos fazer uma monitoramento do seu nível de autocuidado geral. Veja se a sua vida está em equilíbrio. Você está realizando atividades agradáveis suficientes? É muito importante você ter satisfação de outras fontes que não seja comida. Você precisa reduzir o estresse? Está dormindo o suficiente? Tudo fica mais difícil se você não obtém satisfação suficiente fora da comida, se está estressada ou cansada. As técnicas seguintes vão te lembrar do que vai acontecer se você deixar de se esforçar. Primeiro, lembre-se do seu antigo eu. Lembre-se mesmo de como era a sua vida quando você era mais pesada e se sentia infeliz com isso. Como era o seu dia habitualmente? Como se sentia fisicamente? Visualize uma experiência ou evento específico que mostre bem as consequências negativas de ser mais pesada. Por exemplo, talvez o seu peso obscurecesse o que poderia ser um momento muito prazeroso na festa ou na praia. Crie uma imagem mental. O que você estava vestindo? Com quem você estava? Como você sentia com a sua aparência? O que imaginava que os outros estavam pensando sobre você? Você se preocupava com o que iria comer? Como poderia se controlar? Como os outros veriam suas escolhas alimentares? Pergunte-se: eu quero realmente voltar a tudo isso? Recorde seus antigos sentimentos. Pense sobre a última vez em que você engordou. Você se sentiu culpada por comer coisas que não deveria comer? Ficou infeliz, frustrada, com raiva de si mesma? Sentiu-se sem controle, sem esperança? Infelizmente, sem dúvida, é assim que você vai voltar a se sentir se parar de seguir o seu planejamento e recuperar o peso que perdeu. Evitar essa angústia, o que pode se tornar permanente, é uma boa razão para você continuar firme. Visualize seu futuro se voltar a engordar. Imagine com muitos detalhes o cenário mais provável se você voltar a comer como no passado. Você se vê engordando? Consegue imaginar como se sentirá quando o número da balança aumentar? Consegue se imaginar tendo de deixar de usar as suas roupas menores e voltar aquelas grandes, aquelas roupas maiores, largas, aquelas roupas que você prometeu a si mesma jamais usar novamente? Agora, visualize seu futuro se você continuar seguindo o programa Pense Magro. Imagine um evento específico que está se aproximando. Pode ser um casamento, férias, uma festa, uma reunião de negócios. Pense em como se sentirá bem se ainda estiver magra. Imagine, o que você vai estar vestindo? Com quem vai conversar? Vai estar mais à vontade com seu novo peso? Essas técnicas a seguir vão te ajudar a responder aos pensamentos sabotadores. Lembre-se que os momentos difíceis são temporários. Fazer dieta ou manter o peso, como muitas coisas na vida, às vezes é mais fácil e às vezes mais difícil. Isso é o esperado, não se preocupe tanto. Desde que você continue se esforçando, esse momento difícil vai passar. Tem muitas técnicas que vão te ajudar para você fazer com que esse período termine mais rapidamente. Responda enfaticamente aos seus pensamentos: não vale a pena. Quando essa ideia ficar muito forte na sua mente e sua decisão não tanto, lembre-se de que esse é um pensamento tóxico. Você se sentirá tão contente mais tarde por não ter cedido a ele. Lembre outros momentos em que teve o pensamento e continuou firme, apesar dele. Por exemplo, quando estudava para alguma prova importante ou estava economizando dinheiro para uma viagem, alguma vez passou pela sua cabeça: isso não vale a pena?
Acabou valendo a pena então? Fazer a dieta pode parecer difícil nesse momento, mas você lembra como era muito mais fácil? Vai ficar fácil de novo. Vamos fazer um cartão de resposta? Escreva assim: está difícil agora, mas momentos difíceis são normais e sempre passam. Desde que eu continue firme, vai voltar a ser fácil. Vale a pena. Responda a seu desapontamento. Algumas pessoas ficam desapontadas quando percebem que o peso da manutenção é mais alto do que esperavam. Elas ficam menos motivadas, questionando se deveriam mesmo ter feito essa dieta. Esse é um pensamento de tudo ou nada. Ou eu chego no peso que eu queria, sem considerar o fato de que esse peso era irreal em primeiro lugar, ou nem deveria me dar o trabalho de tentar. Se isso acontecer a você, pergunte-se: será que eu encaro outras metas da mesma maneira? Se não puder se tornar a melhor tenista ou guitarrista ou corredor, isso significa que você não deve nem tentar? É claro que não. Agora, mais do que nunca, você precisa ver as vantagens que obteve inteiramente ou em parte. Mesmo que não esteja usando o número de roupa que sonhava, você preferiria estar limitada às roupas que vestia antes de começar o programa Pense Magro? Mesmo não tendo obtido todos os benefícios fisiológicos que queria, você trocaria o seu atual estado de saúde pelo anterior? Então vamos fazer um cartão de resposta para lidar com o estresse? Se os pensamentos sabotadores voltarem sobre você merecer ou precisar comer quando está estressada, faça o seguinte cartão: o estresse é parte normal da vida. Ele vem e vai. Se eu voltar a lidar com o estresse comendo, vou me sentir ainda pior. Com o tempo ele vai diminuir. Quando isso acontecer, vou querer estar mais gorda? Tome cuidado com os medos. Algumas pessoas ficam preocupadas quando começam a emagrecer. Elas têm pensamentos sabotadores como: e se começarem a me dar atenção ou alguém se sentir atraído por mim? Se eu ficar magra, eu não terei desculpa para evitar algum desafio, tal como namorar, ser firme com os outros, mais ativo fisicamente. Se eu chegar ao peso X, eu não saberei mais quem eu sou. E se as pessoas começarem a esperar mais de mim e eu não tiver altura? Essas previsões sombrias podem diminuir a sua motivação para continuar. Se você tem esse tipo de pensamento, reconheça que está pensando nas piores consequências. Você não está considerando os outros cenários. Faça a si mesmo as seguintes perguntas: estou imaginando a pior das situações. Se isso acontecesse, como eu lidaria com isso? Qual é a melhor coisa que pode acontecer em uma situação assim? Qual seria a consequência mais realista desse cenário? Responder a essas perguntas ajudará a diminuir sua ansiedade. Mandy, por exemplo, temia receber mais atenção dos homens se emagrecesse. Aí a Judith conversou com ela sobre situações específicas que ela temia: um homem em um bar tentando convencê-la a tomar outro drink, ou a sair com ele, ou um encontro às cegas que não desse certo. Aí ela dramatizou o que ela poderia dizer nessas situações, e os seus medos diminuíram significativamente quando percebeu que era capaz de lidar com eles. O Ben, ele temia não saber mais quem ele era se emagrecesse, porque era gordo a vida toda. Aí foi discutido com ele como a essência não é diferente, é só a embalagem da apresentação que mudaria. Aí a Judith perguntou se valia a pena tentar aceitar essa nova versão de si mesmo, se isso significasse ele ser mais feliz, mais sadio, mais magro. Aí ele respondeu que sim, que realmente valeria a pena. Então, agora vão ter novas técnicas que vão ajudar você a ver se vale a pena continuar se esforçando. Comece acrescentando novas cartas ao seu baralho de vantagens. Faça a si mesmo as seguintes perguntas e veja se elas te ajudam a criar mais cartas para suas vantagens lá do baralho. Como o resultado de ser mais magra? O que posso fazer agora que não podia fazer antes? O que consigo fazer com mais facilidade? O que não reluto tanto em fazer? Que atividades ou experiências me dão agora maior satisfação? Em que situações me sinto menos constrangida? Em que situações me sinto menos culpada? Em que situações me sinto menos ansiosa?
Em que situações me sinto menos envergonhada? Em que situações me sinto melhor comigo mesma? Em que situações me sinto mais confiante? Como a minha saúde mudou? Como o meu corpo mudou? Como a minha maneira de pensar, de sentir mudou? Próximo passo: pegue o seu jeans grande e pendure na frente do roupeiro uma calça ou blusão que você usava antes de começar o programa Pense Magro. Todas as manhãs, quando se vestir, lembre como é maravilhoso poder usar agora outro tamanho. Lembre-se disso sempre que for comprar roupas, que você nunca mais quer aquelas roupas. E registre as experiências, vale a pena. Em vez de apenas perceber essas experiências, você pode anotá-las. Você pode anotá-las para o benefício do seu emagrecimento. Você pode colocar, por exemplo, como o Tony, subiu na balança e pensou no número que costumava ver antes. Olhou no espelho pela manhã, vestiu uma roupa de tamanho menor, subiu os degraus da escada do porão mais facilmente, saiu do carro com mais facilidade, sentiu-se confiante em uma reunião, ergueu pesos mais pesados na academia, pedalou a bicicleta ergométrica por meia hora, comprou uma calça de tamanho normal, passou por uma padaria e nem sequer pensou em entrar. Caminhou rapidamente, sem dificuldade, para chegar no cinema na hora. Sentiu-se bem por não comer a pipoca no cinema. Além dessas experiências, o Tony também pensava em várias vezes quando ele se sentia bem por ele ter comido certo, quando ele estava no controle. Então diga a si mesma, isso faz com que tudo vale a pena. Eu estou tão contente de estar vivendo isso. Eu quero continuar vivendo momentos como este. Continuarei fazendo o que for preciso para que isso continue. Examine o progresso completo do seu emagrecimento. Veja os gráficos do seu peso para ver quão longe você chegou desde que começou. E fale com seu técnico de dieta, pedindo ajuda para resolver possíveis problemas, aumentar sua motivação. Fale o que está difícil para você, peça conselhos. Revise as técnicas de remotivação com seu técnico, que pode reforçar o valor de continuar a fazer dieta ou a manter o peso, ou ajudá-lo a pensar em outros benefícios disso.